abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é o tema da campanha. Glória a Deus, que bênção. Uma palavra poderosa, como toda a Bíblia é poderosa. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Fica depois de Coríntios, fica depois também de Romanos, pode passar, passa Coríntios, passa Gálatas, passa Efésios, passa Colossenses, aí vai chegando Tessalonicenses. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orem sem cessar. Glória a Deus. Vamos repetir? Orem sem cessar. Glória a Deus. Vamos repetir com mais força no 3? 1, 2 e... orem sem cessar. Glória a Deus. Tomem os seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, como foi lido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós vemos uma escrita do apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, dizendo: orem sem cessar. Porém, como nós sabemos, todo texto sempre tem o seu contexto, toda história tem o seu tempo. E o porquê dessa escrita? O apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Tessalônica, pois era uma igreja fervorosa em fé. Era uma igreja que esperava ansiosamente a vinda do Senhor. Uma igreja que, como todas as outras que foram levantadas ou plantadas em certos lugares, que escutou dizer que um certo Jesus liderou 12, e esses 12 foi virando 120 acompanharam até o final. E esse mesmo Jesus era o Filho do próprio Deus. Esse mesmo Jesus não tinha pecado nenhum. Esse mesmo Jesus, Filho de Deus, e que não tinha pecado nenhum, se despiu de toda a sua glória, tomando a forma de um servo. Não usurpou ser igual a Deus. Ele se entregou em nosso lugar. Ele sofreu a nossa sofrência. Levou sobre si todas as enfermidades e dores. Carregou a nossa cruz. Se entregou a si mesmo. Na cruz disse: Pai, está consumado. Esse mesmo que pegaram o corpo dele e levaram até o sepulcro, taparam com uma rocha e disse: dali ele não sai, pois ele está morto. Mas tinha uma palavra. Mas tinha uma palavra que dizia completamente ao contrário daquilo. Os soldados romanos diziam: dali ele não sai. Mas ainda tinha uma palavra que dizia que é o terceiro dia. Não tem rocha colocada na frente do sepulcro que pode atrapalhar esse acontecimento. Não tem soldados nem força humana que teria o poder de ir contra o poder de Deus. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E não teve nenhuma limitação humana que segurou naquele sepulcro. E simplesmente viram acontecer uma cena linda de um anjo assentado em cima da pedra dizendo: por que vocês procuram dentre os mortos quem já está vivo? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E como ele disse, quando chegar o tempo certo, ele há de vir buscar a sua noiva, que se separou e largou o pecado, porque ouviu essa mesma história real, essa mesma história viva, essa mesma história que tem o poder de, como o apóstolo Pedro diz, tirar o homem das trevas e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Essa foi a história que a igreja de Tessalônica ouviu. Que ele viria buscar a sua igreja.
Então o apóstolo Paulo escreve com muito cuidado, muita diligência a essa igreja, porque ele entende que essa igreja espera ansiosamente a volta do Senhor. Essa igreja, ao ouvir que Jesus iria voltar naquele tempo, naqueles anos, todos pegaram as suas coisas, venderam os seus bens, foram para a praça pública esperando o Senhor voltar. Só que não aconteceu naquele dia. E talvez você me olhe agora e diz, mas que tristeza, eu digo que não. Olha você aqui. Olha esse fruto aqui. É sinal que a pregação de Cristo valeu a pena quando ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O aquele é para todo mundo, pastor. Aquele é para todo mundo. Quando eu falo aquele, eu adiciono todo mundo. O que havia após mim também adiciono todo mundo. Mas quando entra no negue-se a si mesmo, o todo mundo já vai diminuindo, porque não são todos que querem negar a si mesmo. Tem gente que quer esperar e dizer, vem Senhor, mas não quer orar de madrugada e dizer, o que eu estou errando? E fazer como o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Ninguém quer isso, porque o caminho da eternidade olha dentro dos seus olhos e diz, negue-se a si mesmo. É difícil seguir o caminho da eternidade. Aquela igreja ansiosamente estava seguindo o caminho da eternidade. Então o apóstolo Paulo, por ver aquele fervor no coração dessa igreja que esperava ansiosamente a vinda do Senhor, ele começa a escrever coisas para aquela igreja continuar conservada em Cristo. Pois não pense você que não. Nós precisamos continuar conservados em Cristo. Infelizmente nós vemos alguns pastores e pastoras, presbíteros, missionários e missionárias, que por não se conservarem ou se absterem do pecado no decorrer da sua caminhada, eles vão se desleixando aos poucos. Aquilo que no início da sua pregação era pecado, ele diz que já não é mais pecado. Aquilo que no início da pregação dos apóstolos, os apóstolos deixavam bem claro que era errado, eles dizem que não é errado. É o erro de quem não se preocupa em se conservar em Cristo de Jesus. Tem gente que não se preocupa em manter-se em santidade. Vamos lá, a palavra santidade significa separado, e santificação significa separação. Então quem anda em santificação é o tempo todo dizendo não para o pecado e dizendo sim para Cristo Jesus. É dizer não para a carnalidade e dizer sim para se separar a cada dia mais. A igreja precisa continuar se conservando em Cristo Jesus e entendendo que no tempo certo, na data certa, no ano certo, ele aparecerá no céu clamando e dizendo, vem até mim, a minha noiva, que entendeu que andar em santificação e entendeu que é se conservar em Cristo Jesus. Eu pretendo seguir toda a pregação assim, não pretendo gritar, pular, eu quero fazer você entender a importância de se conservar em Cristo. Nós vamos chegar no hora sem cessar, nós vamos continuar caminhando. Então a intenção do apóstolo Paulo é que aquela igreja não se desvie no decorrer de sua caminhada, pois o apóstolo sabia que aquela igreja não ia parar só com aqueles membros, e que não ficaria com aquela mesma quantidade de pessoas dentro da congregação. Então ele prega para os que já estão ali, e também automaticamente escrevendo uma carta que fica fixa, ele prega para aqueles que também chegariam naquela igreja. E é isso que eu acho interessante, é que o próprio Cristo, quando ele ora ao Pai, ele diz, eu oro pelos que aqui estão, e também pelos que hão de crer no meu nome. Ou seja, tem os que já creem, que estão aqui fervendo, mas tem aqueles que hão de crer. E como está a igreja que já se encontra ouvindo a palavra da verdade? Será que terá uma palavra de Deus para instruir o que há de crer? Ou vai ficar com os lábios fechados esperando o pastor e a pastora resolver tudo? Você precisa crescer em Cristo. Você precisa se conservar ao ponto de que quando chegar alguém que quer vir a Cristo, você possa dizer, eu sei como instruir você na palavra de Deus. O apóstolo Paulo já disse em 2 Timóteo capítulo 2, o obreiro precisa ser aprovado, não tendo do que se
envergonhar, manuseando bem a palavra de Deus. O obreiro precisa ser assim, conservado em Cristo. Nós não podemos deixar o mundo de lá para cá acabar com a doutrina e a disciplina da igreja. Infelizmente o mundo tem entrado na igreja, mas ainda tem uma igreja que vai até o mundo entendendo que enquanto tem a igreja de Cristo na terra, a palavra que está escrita em Mateus 16:17 continua suspensa, continua desculpa, com poder, continua com glória. Que palavra é essa? A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. A porta do inferno não tem poder contra a igreja de Cristo. Enquanto tem uma igreja que ora sem cessar, a porta do inferno continua a tremer, porque a igreja vai daqui para lá enquanto eles tentam atacar de lá para cá. A igreja precisa ser assim, prudente e valente, sem medo do que vem de lá para cá. João, em sua carta, ele consola os cristãos dizendo: não tenha medo, porque maior é aquele que está em vós. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está sobre o mundo. Isso é para quem se conserva em Cristo. E ele continua a dizer: sejam pacientes com os novos na fé. Abraça eles. Não deixe que eles vão andando com os seus próprios pensamentos e com as suas próprias pernas. Infelizmente, nós estamos perdendo o costume de abraçar quem é novo na fé. Por falta de compreensão, pensamos que a pessoa não quer nada com Deus. Não. Você lembra como foi a sua conversão? Você acha que você aceitou Jesus num dia de domingo, ou de quarta-feira, ou de quinta, não sei qual foi o dia do culto, e no dia seguinte você tinha parado com a bebida? Olha que lindo, né? No dia seguinte você tinha parado de fumar? Que lindo, né? No dia seguinte você tinha parado de se drogar? Não. No dia seguinte talvez você continuava com a mesma prática de ontem, mas ainda tem o Espírito Santo de Deus, que quando o irmão se prontifica a ajudar, ele diz para aquele pecador que está se convertendo, dizendo: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Quando se levanta alguém para ajudar um novo convertido, se cumpre o que está escrito em Daniel capítulo 12: quem ganha a alma para Jesus brilhará naquele dia como as estrelas do céu. Se preocupa em cuidar e ganhar a alma para Cristo. Eu fico triste em dizer que a igreja não está conservando os novos convertidos. Eu fico triste em dizer que agora é o entra e sai na igreja. Ninguém dá boa noite, ninguém dá paz do Senhor. A pessoalidade está acabando. Mas eu creio que aqui tem uma igreja que se conserva e entende a oportunidade da pessoalidade em Cristo e de abraçar quem é novo na fé. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós vamos deixando os sentimentos entrar dentro de nós ao ponto que não conseguimos mais olhar dentro dos olhos daquele que errou contra nós. Ainda tem uma palavra que continua indo em direção aos corações através do poder de Deus. Que palavra é essa? Pedro, indignado, com uma pulga atrás da orelha missionária, ele vai até Jesus e pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu hei de perdoar? Até 7 vezes? Não, você entendeu errado. Até 70 vezes 7. Ele errou contra você. Não deixa ele entrar no seu coração. Deixa o amor de Deus crescer em ti e entender que é necessário conservar uns aos outros em Cristo Jesus. Só diga glória quem entende que ele está conservado em Cristo. Então ele diz para a gente conseguir abraçar quem é novo convertido na fé e ter paciência. Ter paciência não é alguém que fica parado esperando as coisas acontecerem. Quando pesquisamos na etimologia o significado da palavra paciência, nós entendemos que é a virtude de suportar os males. É exatamente isso. Você vê que às vezes o irmão com seu comportamento apresenta que não quer nada de Deus,
Mas quando você tem a paciência que vem de Cristo, você consegue suportar os males. Você vê que a irmã ou o irmão está se levantando contra você no meio da congregação, mas com a paciência de Cristo, você consegue suportar os males. Você vê que as coisas estão apertando dentro de casa, mas com a paciência de Cristo, você consegue suportar os males. Então, além de conservar o próximo em Cristo, se conserva tendo paciência. Tem gente que nem ora, não busca saber a resposta de Deus, e por falta de paciência ele toma a sua própria atitude. Não, ainda tem uma palavra dizendo que a paciência produz no crente um caráter aprovado, rapaz. Tenha paciência em Cristo Jesus, suporta os males como um bom soldado de Cristo. Mas isso é só para quem ora sem cessar. Nós vamos chegar lá. Segura um pouco e já vamos caminhando para o final, porque as horas estão correndo rápido demais. Então, abraçar os novos convertidos, ser paciente, que é a virtude de suportar os males. E agora chegou a parte mais interessante: ajudar os fracos e escorar quem tem pouca força. Infelizmente, nós vemos em algumas igrejas as pessoas celebrando quando um fraco cai. Nós vemos em algumas igrejas as pessoas que têm prazer em crescer, subindo nos seus irmãos. Eu quero abrir um parênteses bem rápido. Esses dias no sábado eu estive em uma igreja, pela misericórdia de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. E era um culto jovem. E ali cada um recebendo a sua oportunidade. Só que quem tem o Espírito de Deus sente quem está no Espírito. E aí o Senhor abriu os meus olhos e me permitiu ver aquela disputa de quem está à frente, de quem sabe mais, de quem dá uma saudação melhor, de quem canta melhor, de quem canta mais bonito. Mas eu continuo com o apóstolo Paulo dizendo: tudo o que eu faço é por amor a Cristo. Fecha o parênteses e vamos continuar. Além de abraçar os novos convertidos na fé e ter paciência, precisamos escorar uns aos outros. O presbítero quer escorar uns aos outros. Sabe quando o seu irmão vem contar os problemas dele para você, dizendo que não está aguentando mais? Se assim o Espírito Santo de Deus te conduzir, se disponibilize para ajudá-lo. Tem gente que está guardando uma frase na boca, que essa frase não é possível. Nós só ouvimos essa frase. Qual frase? Pergunta. Eu não vou entrar no vento de ninguém. Que falta de pessoalidade é essa dentro da igreja? Eu vejo a igreja primitiva abrindo mão do que tem dentro de casa para ajudar o necessitado. Mas agora eu vejo uma igreja que diz que ajudar o próximo a entrar no vento. Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que ajudam um dos meus pequeninos. Se levanta quando vê alguém caído, estende a mão para ele e levanta ele também. Não seja como as pessoas que fecham a cara enquanto o irmão está contando os seus problemas. Não seja como aqueles que dizem: eu já ajudei demais, eu não quero saber, ele não quer nada, eu já estendi a mão mais de 20 vezes. Ainda tem um Pedro quase se afogando e um Jesus dizendo: eu ajudo você, eu não deixo você se afogar, eu te levanto. Tire essa frase dos seus lábios. Um homem carnal entende as coisas carnais, o espiritual entende as coisas espirituais. Se o Senhor te permitir ajudar, você vai ajudar. Já disse Tiago: o que adianta ter muita fé e pouca ação, rapaz? Tem gente que vê a pessoa passando necessidade, tem como ajudar e diz: o Senhor vai te abençoar.
A igreja primitiva me ensina que a necessidade anda junto com a possibilidade. Não tem problema, eu explico para não dizer que não entendeu o que o pregador falou. Se meu irmão tem uma necessidade e eu tenho a possibilidade de ajudar ele, eu tenho que ajudar. Para com essa meninice que o Senhor vai te abençoar. Ele vai abrir a porta com 20 quilos de arroz em casa, o irmão sem nada. Você tem coragem de dizer que Deus vai te abençoar? Deus entregou a você essa prosperidade para você repartir com quem tem necessidade, rapaz. Se tem alguém precisando e você tem possibilidade de ajudar, você não ajuda. Não adianta nada encher a boca dizendo eu tenho fé, se não tem uma ação de Deus em você. Então o apóstolo Paulo se preocupa com isso e ele pede para os irmãos se conservarem em Cristo. E é onde ele entra: orem sem cessar. E agora talvez nasça uma dúvida no seu coração. Talvez comece a crescer uma dúvida no seu coração, que é: como assim orar sem cessar? E alguns já começam a levantar os seus questionamentos, dizendo: não, mas eu trabalho, meu trabalho, não tenho tempo de eu estar orando, ajoelhar para orar. Não, é que eu cuido das minhas crianças dentro de casa, é muita correria, eu não consigo parar, ajoelhar para orar. Quando o apóstolo Paulo manda a igreja orar sem cessar, não é somente a oração com o gesto do corpo, que é se ajoelhar e clamar a Deus, mas é você estar indo trabalhar e em mente dizer: Senhor, toma a minha casa. Senhor, toma o meu filho que eu deixei em casa enquanto eu estou indo trabalhar. Senhor, toma o meu marido em suas mãos. Senhor, toma a minha esposa em suas mãos. Senhor, me conserva em Cristo Jesus. Senhor, não me deixe cair. Senhor, não me deixe fraquejar. Senhor, não me deixe, Senhor, da glória, com que eu pare de ser fiel a Ti. Senhor, não deixe com que ninguém da minha casa se perca no meio do caminho. Conserva a minha família em Cristo. Conserva os meus irmãos em Cristo. Conserva a minha vida em Cristo. Isso é orar sem cessar. Nem sempre tem tempo de ajoelhar para falar com Deus, mas o apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Qualquer lugar que você está, você pode orar a Deus, pois Ele continua à destra do Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu vou ajudar você, eu vou sustentar a sua família, eu tenho o poder de conservar você em Cristo, eu tenho o poder de levantar a sua vida financeira, eu tenho o poder de colocar as coisas no lugar, pois ainda tem alguém que diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Então, irmãos, continuem se conservando em Cristo. Continuem orando sem cessar. Eu sei que há alguns momentos que são difíceis de permanecer em oração. Eu sei que existem algumas dificuldades que parecem que ela consegue paralisar algumas coisas em nossas vidas. Não é errado dizer isso. Somos seres humanos. Nós caímos em Adão, pecadores, e nós estamos sujeitos a qualquer fragilidade carnal. Eu sei que tem algumas coisas que parecem que surgem dentro de nós e nem nós sabemos como explicar de onde veio e para onde vai. Às vezes a nossa mente está tão conturbada que parece que estamos dentro de uma roda gigante onde ela não para de girar, e lá dentro dessa roda gigante só tem a nossa cabeça em pensamento. Eu sei disso, ao ponto de você dizer: eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar a Deus, eu vou abrir mão do ministério. Ao ponto de você dizer: eu não suporto mais isso. Parece
parece que quanto mais eu busco, mais dificuldades se apresentam diante de mim. Parece que quanto mais eu sou fiel à obra de Deus, mais as portas se fecham diante de mim. Eu sei que é difícil permanecer em uma oração constante. Mas lembre-se, se você caiu em Adão, como todos nós caímos, nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Se em Adão você não tem força, isso é, na sua carne, em Cristo Ele te ajuda a prosseguir, isso é, no Espírito Santo de Deus. Se na sua carne tudo parece que está parado, o Espírito Santo de Deus chega e diz: você está caminhando em direção de uma grande bonança. Esse balançado mar é só ao meio. Esse balançado mar é uma ponte para onde o Senhor quer te levar. Continue orando sem cessar. Continua se conservando em Cristo. Se em Adão a sua carne diz: não adianta nada servir a Deus, o Espírito Santo de Deus olha dentro dos seus olhos e diz: foi por você que Ele se entregou. Foi por você que Ele venceu a morte. Primeiramente por obediência ao Pai. Segundamente para redimir você, para levantar você, para erguer você e dizer que você agora é filho de Deus. E através do penhor do Espírito Santo, você pode continuar a seguir o caminho após Cristo, orando sem cessar. Não pare no meio da chamada, não pare no meio da caminhada, não deixe as dificuldades dessa vida paralisar você. Eu sei que no Éden nós não pecamos, mas também sei que você não foi pendurado na cruz do Calvário. Então não tem desculpas para parar no meio do caminho, pois o Espírito Santo de Deus continua a consolar aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. Ainda tem uma palavra em 2 Coríntios capítulo 12 dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, por esses motivos, nós precisamos orar sem cessar. Pois o poder da oração é bem maior do que os nossos olhos naturais podem ver. O poder da oração, ela alcança quem está longe, faz efeito em quem está perto e aos confins da terra. Sobretudo, o poder da oração te aproxima cada vez mais de Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu digo a vocês: orem sem cessar. E vou ao versículo 18 que diz: e em tudo dai graças. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Assim, agradeça a minha